Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Silvane Thomas, do canal Silvane Thomas, e hoje estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma história dos discípulos de Jesus. Mas antes, você ainda que não é inscrito no nosso canal, assista até o final. Se gostar, deixa aí seu apoio. E estaremos retribuindo na medida do possível o comentário e a visita de cada um dos amigos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana e vamos para a nossa história de hoje, que vamos falar sobre Mateus e Tomé. Vamos ler aqui um versículo que está no livro de Lucas, no capítulo 6 e o versículo 15, que diz assim: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Zebedeu, e Simão, chamado Zelote. Aí nesses versículos temos todos os nomes dos discípulos que foram escolhidos por Jesus. E primeiramente nós vamos ver quem era Mateus, o cobrador de impostos. Então, como eu já comentei em outros vídeos, pouco se sabe, na verdade, da vida de cada um dos discípulos, né? E de Mateus não é diferente. Também conhecido como Levi, ele era um coletor de impostos em Cafarnaum e vivia na Galileia. E essa profissão ela era desprezada pelos judeus porque para eles significava colaborar com o opressor romano que o extorquia o próprio povo. E Mateus ele trabalhava como cobrador de impostos, fazendo este trabalho de cobrar os impostos do seu próprio povo. Então ele era odiado pelos judeus. Mas a sua vida foi transformada quando Jesus o chamou para segui-lo. Mateus, sem hesitar, deixa tudo para trás e se torna um dos 12 apóstolos. Então essa mudança radical demonstra a profunda fé e a abertura ao novo rumo, né, para a vida de Mateus, que Jesus despertou em seu coração. Então, como apóstolo, Mateus ele acompanhou Jesus muito de perto, em suas pregações, milagres e momentos muito íntimos. Lá estava Mateus, né, junto com Jesus. Ele presenciou a essência do ensinamento de Cristo e foi testemunha de sua compaixão pelos marginalizados e oprimidos. E após a ascensão de Jesus, Mateus dedicou-se a escrever o próprio livro, que é o Evangelho de Mateus, né? Direcionado ao povo judeu convertido ao cristianismo. Nele, o apóstolo apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, que veio cumprir as profecias e restaurar o reino de Israel. O Evangelho de Mateus se destaca pela sua estrutura organizada em 5 sermões, e cada um seguido por exemplos e histórias. Essa organização facilita a compreensão da mensagem de Jesus e sua relevância para a vida dos seguidores, né? E após a pregação do Evangelho, então, né, o povo judeu, Mateus ele teria viajado para diferentes regiões, como a Etiópia, onde evangelizou e fundou comunidades cristãs. Tradições indicam que ele faleceu como mártir, vítima de perseguição por sua fé. Então ele foi morto também por causa de sua fé, assim como os outros discípulos, né, que nós já comentamos. Então, podemos concluir que a história de Mateus demonstra a capacidade de Jesus em transformar vidas e chamar pessoas de diferentes origens para segui-lo. O Evangelho de Mateus oferece uma visão teológica rica sobre a missão e a identidade de Jesus como Messias e Salvador.
Então, a figura de Mateus nos inspira a ter fé, coragem para mudar de vida e a buscar a santidade através do seguimento de Jesus. Então, esse é o apóstolo Mateus. Agora nós vamos falar sobre o apóstolo Tomé, também conhecido como São Tomé ou Dídimo em grego, um dos 12 apóstolos originais escolhido por Jesus Cristo, conforme está registrado nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, apesar de sua fama por duvidar da ressurreição de Jesus, a história de Tomé revela muito mais sobre sua fé, personalidade e um papel fundamental na igreja primitiva. Acredita-se que Tomé era judeu da Galileia e possivelmente também um pescador, que abandonou tudo para seguir Jesus. Seu nome significa gêmeo em aramaico. Tomé era frequentemente retratado como um homem questionador, prático e direto. Sua honestidade e busca por provas tangíveis o levara a momentos de dúvidas, como na última ceia, quando questionou Jesus sobre o caminho para o Pai. Mas Jesus lhe trouxe a resposta a ele, que está em João, no capítulo 14, o versículo 5 e 16, que diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E aí Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E outro episódio também muito conhecido da vida de Tomé é sua descrença na ressurreição de Jesus, né? Então isso é muito conhecido por todo mundo. Quando os outros discípulos relataram ter visto Jesus ressuscitado, Tomé exigiu ver as marcas, né, dos pregos e colocar também o dedo nas feridas para poder crer que realmente era Jesus. Isto está lá em João, no capítulo 20, o versículo 24 e 25. E 8 dias depois, o próprio Jesus aparece a Tomé, permitindo que ele tocasse suas feridas. A humildade de Jesus, não é verdade, era incrível. Ele não condenou Tomé por ter duvidado, enfim. Ele próprio se apresentou lá e deixou Tomé tocá-lo. E com essa reação de Jesus, é confirmada a sua ressurreição, né, na mente de Tomé. E essa experiência transformou Tomé em um crente fervoroso, que proclamou Jesus Cristo como meu Senhor e meu Deus. Está em João 20, o versículo 28 também. Então, após a ascensão de Jesus, Tomé partiu em missão evangelística, assim como os outros discípulos também fizeram, pregando o evangelho e fundando igreja em vários lugares, como na Índia, na Pérsia e Mesopotâmia. Segundo relatos, Tomé também foi martirizado numa cidade indiana, no século I depois de Cristo. Enquanto ele pregava o cristianismo, ele foi, conta os relatos, né, também foi apedrejado até a morte. Então, podemos concluir que, apesar de sua momentânea descrença, Tomé é lembrado como um apóstolo fiel e corajoso, que proclamou o evangelho com convicção, com muita convicção, no que ele viu e viveu junto com Cristo. Sua história serve como um lembrete de que a fé autêntica, ela pode coexistir com dúvidas e questionamentos, mas que a busca pela verdade pode nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. E foi o que aconteceu com Tomé e com Mateus também, não é verdade?
que deixaram tudo para trás para seguir Jesus, assim como os outros discípulos que nós já comentamos nos vídeos passados. Então, vamos continuar lendo a palavra de Deus, que aí tem a história completa da vida, né, de cada um, como viveu servindo a Jesus. E na próxima semana voltemos com mais 2 discípulos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.